Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre a Lei da Anistia, que completa 33 anos, a importância social e histórica dessa lei. E agora a gente recebe aqui também Sérgio Luiz Bittencourt, militante pelos direitos humanos e ex-preso político. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sérgio, vamos fazer já a primeira pergunta para ti. Como a gente falou, você é ex-preso político. A gente queria saber por que o senhor foi preso e que tipo de punições o senhor sofreu. Que contasse um pouquinho essa experiência. Eu vou procurar ser breve. Certo. Eu comecei em militância política com 15 anos. 15 para 16 anos. 1967, 68. E participei ativamente do movimento estudantil, que na época vivia uma época de ascensão muito grande, combatendo todas as políticas da ditadura que existiu, da ditadura militar. É bom lembrar que nós estávamos numa época de uma Constituição. Alguns dizem outorgada, eu digo que não foi outorgado, foi votado por um Congresso todo esfarrapado, todo caçado, tudo isso, mas foi votada a Constituição de 67 do governo Costa e Silva, mas se tinha espaços para a sociedade organizada pressionar a ditadura a sair daquela situação e ampliar seu estado, voltar ao seu estado democrático, que era a Constituição de 46. Mas a partir do ato institucional número 5, do final de 1968, foram cassados todos os direitos civis de todos os cidadãos. Terminou o habeas corpus, terminou o direito de reunião, terminou o direito de associação, terminou todas essas coisas. O ato foi de exceção, o Congresso foi fechado. E a nós, jovens, que estávamos participando desde 67, 68, isso, não nos restou uma outra alternativa, eu sempre digo, que nós fomos condenados a pegar em armas para combater a ditadura por falta de espaço. Nós não tínhamos mais o que fazer. E tínhamos que dar uma resposta. Quer dizer, a acomodação seria a pior posição política naquele momento. E a partir daí nós começamos a organizar. O meu caso, por exemplo, foi para começar a tentar reorganizar o movimento estudantil de novo, tentar organizar a União Nacional dos Estudantes, tentar organizar a União Brasileira de Estudantes Secundários. Fui expulso do Júlio de Castilhos, do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, por causa disso, com 17 anos. Mas logo em seguida concluí um desses cursos de madureza ou coisa parecida. Eu concluí o curso clássico, fiz o curso de Direito. Quando estava dentro do curso de Direito, eu fui preso. Aí fiquei 2 meses preso, justamente por subversão. Fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E fui solto. O processo foi arquivado por falta de provas. E, a partir dali, eu me inseri completamente em termos da luta pela democratização do país. Aí, uma outra visão com outro gênero. Foi essa, em breves palavras assim, o começo e a origem até hoje, da minha vida política. Bom, professora Fernanda, a gente estava falando no outro bloco sobre essa abrangência da falta de punição que com a lei. O que o Supremo Federal ele interpreta por isso? Bem, a Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com uma ação, a ADPF número 153, para questionar justamente a abrangência da lei de anistia, né, especialmente do parágrafo 1º do artigo 1º da lei, que, então, estendia os efeitos da anistia, desse perdão, né, concedido pela lei, àqueles que haviam cometido crimes políticos ou conexos, ou crimes conexos, né? E dentro dessa interpretação dos crimes conexos, foram abrangidos, então, os crimes cometidos justamente pelos agentes do regime contra os opositores políticos. Porque o regime não apenas, né, professor Sérgio, prendeu dentro da Lei de Segurança Nacional, mas cometeu abusos contra os direitos desses oponentes, daqueles que estavam resistindo a esse regime. Por conta disso, das torturas, dos desaparecimentos forçados, né, cujo caso emblemático foi a guerrilha do Araguaia, o STF, então, declarou, infelizmente, a constitucionalidade dessa lei, do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Anistia, então, sacramentando, né, aquilo que já vinha
de certa forma, se sedimentado na cultura jurídica do país, que foi, então, a impossibilidade de investigar e de punir os crimes, então, cometidos pelos agentes do regime durante esse período, né? Então, até hoje, por isso nós temos a impunidade das torturas, dos desaparecimentos forçados e assim por diante. O grande dilema, ou o grande desafio que está posto é a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao caso do Araguaia, em que, já seguindo uma jurisprudência consolidada no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a lei foi declarada nessa sentença, né, que foi promulgada alguns meses após essa decisão do STF, no ano de 2010. Então, foi declarado, o Brasil foi condenado nessa sentença da Corte Interamericana então, reparar reparar as violações cometidas durante a guerrilha do Araguaia, localizar os corpos, mas foi declarado pela Corte Interamericana que essa lei de anistia, que nada mais é que uma lei de autoanistia, né, segundo essa jurisprudência, não fosse considerada óbice para a punição dos crimes de desaparecimento forçado. Né, dentro dessa... A gente queria, infelizmente o nosso tempo é curtíssimo, a gente queria uma palavrinha de vocês para saber, 33 anos depois dessa lei da anistia, quais foram os reais avanços da sociedade brasileira que a gente vive hoje, professora? Bom, enquanto historiadora, eu acho que ainda temos muitos mortos sem corpo, não é? Portanto, desaparecidos, quer dizer, muitas mães ainda procuram seus filhos. Muitas coisas ainda não estão no lugar neste sentido. Só para dizer, numa palavrinha, né? O Sérgio que viveu essa época, de repente, o que hoje está... Eu considero a anistia, ela foi praticamente, a lei da anistia, como disse a professora, ela foi uma lei que ela não foi ampla, não foi geral, não foi restrita. Ela foi eu costumo dizer que não foi uma transição política, ela foi uma transação, na verdade. Foi o que aconteceu. Mas a gente não pode deixar de negar que o governo do Fernando Henrique, por exemplo, se criou a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, onde se esclareceu centenas e centenas de casos, inclusive há livros publicados sobre isso. Não pode se deixar de se negar que no governo Lula, ainda agora, no governo Dilma, por exemplo, está havendo avanços no sentido de a Comissão da Verdade, a Comissão de Anistia, que está fazendo reparações, tu está entendendo, está acontecendo. Agora, ainda o que nos falta é a grande precariedade de informações que a sociedade tem para pressionar o próprio Estado a isso. Não há uma preocupação, por exemplo, em relação ao Araguaia, por exemplo, alguns trabalhos que eu conheço, pesquisas, teses sobre isto, uma comissão de mães que busca ainda corpos de seus filhos. Né? Também, nós temos também. Quer dizer, o Brasil, neste caso, neste contexto, não está... A recém está dando os primeiros passos nesse sentido. Embora a gente tenha avanços, ainda há muitas coisas a serem ditas ainda. Com certeza. E há uma briga interna dentro do governo. Quer dizer, a gente nota claramente uma briga interna entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e o Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, onde estão encastelados a cultura na nova geração de militares. Bom, com certeza, a gente volta a retomar esse assunto em outra oportunidade, mas a gente tem que ficar por aqui. A gente agradece a presença de vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos. No próximo bloco, confira como foi o sorteio que definiu a ordem de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo e Canoas. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo para essa quarta-feira em todo o estado. Nós já voltamos.